Bom dia, igreja! Bom dia! Bom dia para você que está em casa. Hoje eu não estou só, estou com uma pessoa aqui muito especial. Primeira vez que eu estou aqui ao lado deste rapaz, o homem da horta da Escola de Profetas. Bom dia, professor Cícero. Bom dia, professor Léo. Que alegria estarmos juntos aqui, né? Nesse dia maravilhoso. Bom dia para você aí de casa. Que o Senhor Deus te abençoe. Que você tenha acordado com essa alegria do professor Léo, tá bom? E continue sempre o dia inteiro feliz e alegre assim. Isso é Jesus nos corações para nos deixar felizes. Bom dia, casa do Senhor. Bom dia! Que coisa boa. E agora, para ficar melhor, o que é que faremos, professor? Nós vamos orar ao Deus eterno e eu tenho certeza absoluta que Deus sabe a primeira oração que você fez. Louvado seja Deus por isso. Então vamos orar, eu e você agora nesse momento. Agora, vamos lá? Querido bom Deus, Pai da eternidade, mais uma vez estamos gratos porque o Senhor Deus nos acordou com vida, Senhor. Obrigado pelo estudo da Tua Palavra, Senhor, que encheu o nosso coração de alegria, de podermos, Senhor Jesus, estar dentro da Tua presença para que nós possamos vencer todas as tentações, Senhor. Quero te pedir Tua bênção sobre cada um que acompanha o ano bíblico, Senhor. Fortalece com Teu poder, que eles possam cada vez mais sentir o desejo de estudar a Tua Palavra, Senhor. Amém. Esteja conosco nesse dia, já te agradecendo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que coisa boa, já falamos com o nosso Deus, já oramos e agora eu quero convidar você para cantar. Ao lírio tanta glória, sim, te atenderá também. Jesus, nesse momento chegou uma parte muito boa, professor Cícero, que é decorar a palavra do Senhor Deus no nosso coração. E onde é que está esse texto, professor Cícero? Filipenses, lá no livro de Filipenses, capítulo 2, do 13 ao 15. Vamos lá? Isso vai nos ajudar a continuarmos alegres. É gravar a palavra de Deus em nosso coração. No 3, falaremos esse verso. 1, 2, 3. Filipenses 2, do 13 ao 15. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandecesse como astros do mundo. Filipenses 2, do 13 ao 15. Filipenses 2, do 13 ao 15. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandecesse como astros do mundo. Filipenses 2, do 13 ao 15. Filipenses 2, do 13 ao 15. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandecesse como astros do mundo. Filipenses 2, do 13 ao 15. Aleluia! Glória ao nome do Senhor Jesus! Que você possa decorar. Mas antes de nós dar um tchau para você e finalizar, eu gostaria de mandar um abraço em geral para todas as pessoas que acompanham o ano bíblico. Louvado seja Deus pela tua vida. Receba um abraço aqui do seu servo Léo e também de toda a escola. Continue firme e ande sempre nos caminhos do Senhor, porque Deus vai te abençoar 100%. É, não é, irmão Cícero?
Muito bem, professor. Assim o senhor também mandou um abraço lá para Peixe do Carro de Som, que lá de Carnaíba, ele sempre está assistindo também os nossos vídeos, né? Que Deus te abençoe, meu amigo. Continue assistindo e compartilhando. Um bom dia para todos. Bom dia para vocês. Bom dia. Espero que vocês tenham dormido muito bem. E espero que tenham amanhecido com um coração agradecido. Porque nosso Deus, além de bondoso, tem sempre promessas muito grandes para seu povo, não só na vivência deles, mas para abençoar outras pessoas. Eu fico imaginando como é para os anjos que convivem com Deus durante todo o seu tempo, toda a sua vida. Os anjos que recebem de Deus a ordem e mantêm-se no mesmo foco. O grande desejo de Deus é que todos os seres do céu e da terra estejam no mesmo foco. Eu quero fazer uma pergunta antes de comentar com vocês as partes de hoje, de Isaías, Mateus e do material que o Senhor Deus nos trouxe no livro Desejado de Todas as Nações. Eu quero perguntar uma coisa para vocês. Vocês já pararam para pensar a quantidade de seres que nós temos no céu? Quantos anjos existem? São milhares de milhares, milhões de milhões. Mas quantos seres dos mundos não caídos existem? Milhares de milhares, milhões de milhões. Nosso mundo é uma poeirinha cósmica. É um pedacinho desse tamanho no meio do nada, o nosso mundo. Cheio de pessoas. Aqui dentro nós temos quase 8 bilhões de pessoas, de seres humanos, não é? No entanto, olha o que eu vou te comentar. Lá na universalidade, fora deste planeta, não existe um ser, abre bem seu ouvido agora, não existe um ser que pense diferente do outro. Todos eles estão no mesmo foco. Não existe um só deles que se possa precisar dar conselhos porque não compreendeu bem uma situação. Não existe um só deles que não esteja focado na mesma ação, no mesmo envolvimento. Todos eles estão com o mesmo coração. O que vocês acham que o céu pensa há 6.000 anos? O foco do céu é essa terra. O que você acha que Deus pensa? No que se ocupa a mente de Deus nestes últimos 6.000 anos? Esta terra. E por que os anjos também focam nessa terra? Porque amam o Pai, porque nos amam. Não é só Deus que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. O céu todo se deu. O céu inteiro se ofertou. O céu todo se envolveu. Não existe um ser no céu que não se importa conosco. O único que vive para si é o homem. Até as árvores vivem para dar. Os pássaros. Tudo que existe aqui vive para dar. Mas o homem vive para si. Nós somos muito egoístas, reclamões, difíceis de viver. Eu imagino que assombro é para o céu. Seres humanos que não reconhecem nem sua própria condição, nem o esforço do céu. Em diferentes épocas da vida, nós nos preocupamos, nós desejamos coisas diferentes. Quando somos crianças, nós temos certos desejos focados na nossa frente. E em cada etapa, o desejo muda. Há 6.000 anos, o céu se ocupa com a mesma coisa. As crianças que ali nascem, vocês sabem que tem crianças no céu? Sabem ou não? Existem crianças nos mundos não caídos. Ou vocês acham que todos nasceram grandes? A ordem que Deus deu para Adão e Eva, crescer e multiplicai, deu também para todos os seres dos mundos não caídos. Eles cresceram, se multiplicaram. Os mundos que estão ali, eles são cheios de seres sem pecados. Nunca pecaram. E aquelas criancinhas, elas crescem entendendo que há um plano da redenção. Por isso eu queria que você soubesse que naquele momento em que o Senhor Jesus foi enviado, corpo me formastes, entrou no corpo de Maria, foi formado, foi a maior alegria do céu. Por quê? Porque Jesus ia nascer? Não era só isso. Um bebê sempre traz alegria. A principal razão é porque através daquele Jesus, Emanuel estaria conosco. Porque através daquele ser, Jesus, ele salvaria os pecados do povo.
O maior desejo do céu é que esse mundo seja resgatado, que a maior quantidade de pessoas seja entregue de volta nas mãos do Senhor. Você está ouvindo isso? Você é a razão do céu. Eles se preocupam com você. E eu aproveito a chance para dizer, no que ocupa seu pensamento? Você passa o dia pensando no quê? Em coisas que vão ficar aqui? Em coisas que vão acabar? Tem adiantado isso na sua vida? Qual tem sido a vantagem do como você tem vivido? Os seres do céu estão envolvidos em algo que vai durar para sempre, que vai permanecer para sempre. É nisso que vale a pena, investir em algo eterno. E já existe situações eternas. Sim ou não? Sim. Ou vocês acham que eles estariam investindo em algo falido? Pensem. Por que investem seu tempo, sua vida, tudo que existe? Imagine a cena. Imagine a cena. O Espírito Santo visitando lares após lares, inclusive dos gentios, inclusive de pessoas que não conhecem bem a Deus. Vocês acham que o Espírito Santo faz isso? Sim ou não? Com certeza. Nós é que temos castas, divisão de pessoas. Nós nos dividimos por cor, posição social, condição de intelecto. Nós nos dividimos aqui. O céu não. O céu nos olha com um único interesse. Eu amo esta pessoa. Eu quero lutar para salvá-la. Eu farei qualquer coisa por este ser humano. E enquanto não tivermos o mesmo sentimento, vamos estar fadados a um fracasso e falência. Nós não podemos nos envolver com atitudes decadentes. Você entendeu isso? Nós temos que nos envolver com o que vale a pena. E lá estavam os seres do céu envolvidos com o que vale a pena. Do que eu estou falando? O Espírito Santo tinha tocado uns homens que não faziam parte do povo de Israel. Longe, muito longe. No nosso estudo de hoje, ao comentar o capítulo de Isaías 26 a 28 e Mateus capítulo 2, nós temos ali duas ações interessantes que se completam. A ação de um Deus sobre um povo que não quer e a ação de Deus sobre o povo que quer. Deixa eu comentar um detalhe com você. Eu sei que é difícil para você que está sentado no banco e você que está em casa compreender o que eu vou dizer, porque a nossa realidade tem sido diferente disso que eu vou dizer. Abre bem seu ouvido. Não existe para o céu americano, brasileiro, alemão, japonês, embora eles percebam claramente as diferenças que existem culturais, físicas destes povos. Existem para eles irmãos que precisam de ajuda. Você consegue entender isso? Portanto, na época de Jesus não era diferente. O Espírito Santo não busca só o povo judeu, buscava quem? Para tentar auxiliar, ajudar, despertar a mente, trazer conhecimento, fazê-los vir para Deus. A grande razão da vida de alguém é conhecer a Deus. Se você conhece a Deus, a tua vida muda, teu foco muda. Quando nós conhecemos ao Senhor, a nossa mente se expande a algo transcendental, não é dessa terra. Você experimenta algo que nunca experimentou antes, o que é? Aproximação com aquele ser infinito, que é capaz de colocar tudo no lugar dentro do seu corpo, da sua vida e da sua mente. Embora por fora possa estar chovendo canivete. A grande beleza de Deus é que Ele é capaz de fazer isso com você. Você pode viver no mundo pagão e se Deus te toca, você vai atrás da bênção que Deus te direciona. Foi o que aconteceu com os magos. Eles eram estudantes das estrelas, mas de repente eles viram que havia uma estrela diferente e que não estava ali há algum tempo atrás. Se eles eram estudantes das estrelas, eles sabem que aquela não estava. E então eles foram buscar entender por que apareceu uma estrela diferente. E foram estudar os livros dos judeus, entre outros. Como é importante estudar. Deixa eu comentar uma coisa com você. Nós vamos colher o que plantamos. Se você não tem plantado conhecimento, você não absorverá e nem colherá isso. No que você gasta seu tempo? O que é que as pessoas recebem quando você fala? Quando você se aproxima delas, o que é que as pessoas recebem de você?
Nossa boca fala do que o coração está. Aqueles homens que eram estudiosos, que tinham desejo de entender as coisas um pouco melhor, eles então foram direcionados pelo Espírito do Senhor. Aliás, até o desejo deles foi dado por Deus. E agora te assuste. Quando eles estudaram os livros dos judeus, eles se assustaram. Quais eram os livros dos judeus? Respondam. A Bíblia. Sim ou não? E ao estudar a Bíblia, eles ficaram impressionados. Porque havia uma profecia no Velho Testamento, uma estrela procederá de quem? Olha! E eles ficaram, gente, é do meio do povo do Senhor. Essa estrela tem alguma coisa e direcionará a quê? Ao Filho de Deus, ao rei que vai nascer. Um rei que iria nascer. Agora eu fico pensando, que fé destes homens que saem de seu país pagão, são pagãos, não fazem parte do povo do Senhor e saem em uma viagem longa do local onde eles estavam até onde Jesus nasceu. Não pense que foi uma viagem curta, foi uma viagem longa. E eles tinham que fazer essa viagem de noite, para que de dia eles pudessem descansar, porque de dia não aparecia estrela. Então, durante a noite é que eles viajavam. Lá estavam eles seguindo, onde a estrela ia, seguia. Só que nós sabemos alguns detalhes que eles não sabiam na época. E eu nunca soube mais nada deles, né? Só vou saber no céu. Eu não sei se eles souberam o que era aquela estrela. O que era aquela estrela? Um grupo de anjos que estavam cantando tremendamente no céu. Este grupo de anjos, eles estavam vindo, por isso que eu disse, a universalidade de Deus é um negócio muito lindo. Eu imagino os anjos felizes em atender aquela situação, felizes em estar envolvidos. Não havia peso para eles, era maior alegria entre os bilhares e trilhares de anjos que Deus tem, um grupo se envolver para brilhar no céu, mostrando aonde estava o Filho de Deus, aonde estava aquela criancinha que dormia sossegado no braço de Maria, mas que era o rei do céu e da terra. Que tremendo. Quando eu paro para pensar nisso, eu fico imaginando os anjos, vem, é por aqui, venham, venham. Eu imagino como o céu se alegra, não só em oferecer os dons e bênçãos, mas em indicar o caminho. Imagina a alegria de ver aqueles homens pagãos indo na direção certa. E eles iam, de repente a estrela para. Aonde parou? Primeiro momento que parou a estrela, e eles pensaram, no meio desse povo deve estar a maior comoção, porque afinal o rei nasceu, parou em cima do povo, e eles então foram até lá. Gente, nós viemos em busca do rei, o rei que nasceu, a estrela. Ninguém sabia. E alguns deles ainda falavam com desconfiança, outros com medo, mas os sacerdotes, o que me impressiona, falaram da situação com desprezo. Por quê? Qual era a razão? Porque eles eram pagãos. Deixa eu comentar uma coisa com você. Você tem desprezo por alguma pessoa, pela situação que ela tem, que ela é, ou que ela possui, ou de onde ela vem? Cuidado, cuidado, cuidado. O céu não tem isso. Não é assim que o céu vive. E nós temos que nos parecer com o céu. E se Deus do céu está conosco, é para este caminho que o Senhor Deus nos levará, para um caminho sem esse preconceito terrível. E então ali estavam eles procurando, por favor, nós queremos ver, nós viemos trazer presentes para o rei. Nasceu sim, o rei nasceu. Engraçado, veio para o que era o seu e os seus não o receberam. Que coisa triste. Cada momento sendo provada essa realidade. E então, de repente, quem fica sabendo que tem uns homens diferentes? Herodes. Vocês sabem que haviam vários Herodes? Herodes Felipe, Herodes Arquelau, Herodes Antipas, o Herodes o Grande. Havia o pai e um monte de filhos malvados. E cada um deles, quando subiam ao poder, faziam maldades piores que as outras, porque eles tornavam notório o seu nome pelas maldades que eram capazes de fazer. Deixa eu comentar uma coisa. Como é triste ser lembrado pela maldade. Como é triste ser lembrado pelas coisas ruins que se faz. Meu pai, quando era vivo, tinha um costume interessante que ele costumava fazer. Bom, nós éramos muito pobres, e gente pobre escolhe programas interessantes e diferentes, né? Nós não tínhamos programações como as outras crianças. Durante, às vezes, no sábado, meu pai nos levava no cemitério. Aí eu falava, mas por que no cemitério? Olhe bem o que meu pai fazia. Ele dizia, Maísa, filhos, vamos embora.
E então ele nos levava dentro do cemitério para olhar as lápides, as inscrições dos epitáfios. As lápides estão escritas, né? Alguma coisa sobre a pessoa que morreu. E ele dizia, eu queria que vocês olhassem estas lápides, observassem qual delas tem esperança e qual não tem. E então nós íamos olhando, ali encontrei várias delas, dizia, aqui jaz para sempre, eternas saudades de seus filhos e não sei o quê. Aí aquilo era triste, né? Meu pai dizia, dá uma olhada, que tristeza essa vida que se foi. Aqui está alguém que não quer olhar para a mãe. Vocês sabiam que eu vi isso? Eu vi isso em lápide. Outro dizia, aqui jaz fulano e fulano que foi boa mãe, e cuidou bem da sua família. Então tinham várias lápides diferentes. E eu me lembro que, com o passar dos anos, eu comecei a observar com mais detalhes. Quando eu tinha essa oportunidade de entrar num cemitério que estava escrito nos locais onde as pessoas haviam morrido. E num cemitério no Paraná, antes de entrar nele, eu vi escrito por fora: és o que éramos, serás o que somos. E eu tomei um susto com aquilo, falei, ué, entenderam a frase? És o que éramos, serás o que somos. E eu entrei dentro daquele cemitério para dar uma olhada, e então ao observar, eu vi uma lápide diferente. Aqui jaz, mas não para sempre, até amanhã da ressurreição. Yes! Esta pessoa cheia de esperança, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Quando você se for, és o que éramos, serás o que somos. O que dirão de você? Qual é a marca que você está deixando no mundo? O que é que se dirá a teu respeito? Você é uma pessoa que quando se chega perto se diz, louvado seja Deus, que bom estar perto dessa pessoa. Eu não sou mais a mesma pessoa, eu tive a chance de encontrar este ser humano. É assim? Ou então diz, por favor, que difícil. A Bíblia diz que alguns se foram e não deixaram saudade. Vocês já leram isso na Bíblia? Sim. Que terrível. Mas é possível mudar enquanto a vida há esperança. É possível mudar, sim ou não? Sim. Só que Herodes não fez isso. Mandou chamar os magos e disse, vocês vieram em busca do rei. Sim, o rei que nasceu, aquele que vai reger o povo. Ele, interessante, me diga onde ele está para eu também ir adorá-lo. Como é terrível encontrar uma pessoa fingida, não é? E os magos acreditaram, que eu vou comentar uma coisa com você. Uma pessoa que é boa não desconfia da outra. Você sabia disso? Por que os magos não desconfiaram de Herodes? Porque Herodes tinha uma grande capacidade de mentir? Ou porque eles tinham no coração um coração bom para não desconfiar? Isso é muito interessante, é bom que vocês pensem. Eles eram homens altamente inteligentes, homens que tinham capacidade, que estudavam muito tempo. Por que eles não se deixaram? Olha que interessante, olharam para Herodes e acreditaram nele. Agora te assusto o que eu vou falar. Por 2 vezes no estudo de hoje, é dito que estes homens tiveram uma revelação especial de Deus. Foi isso ou não foi? Sim. E eu fiquei impressionada. Então Deus se revela para quem não faz parte de seu povo? Sim, sim ou não? Sim. Sim. Com que intuito? Um intuito mundial. Eu quero dizer para você que Deus só chama uma pessoa e dá para ela dons especiais quando o intuito é mundial, não é só para a pessoa. Eu quero lhe dizer que qualquer visão, qualquer envolvimento de Deus, do céu para a terra, não é para uma pessoa, para as pessoas se sentirem cheias de si. É para o mundo. E a razão de Deus se revelar para aqueles homens tinha um intuito celeste. Agora veja, lá foram eles até o lugarzinho, encontraram a mamãe com seu bebê e trouxeram presentes que eram dados a reis, não era? E aquilo custava dinheiro, era muito dinheiro. E com este dinheiro foi que José e Maria puderam sustentar Jesus e eles mesmos no Egito. Vocês sabiam? Sabiam disso? Não é interessante? Foi isso. Com esse valor que foi dado a eles. Eu vou dizer uma coisa para você. Deus sempre cumpre a sua parte. Deus sempre paga as contas quando você está sob seu comando. Eu vou repetir o que eu estou dizendo. Deus sempre paga as contas quando você está sob o comando de Deus. Você tem que começar a experimentar isso. Experimente viver sob o comando do Senhor. Que onde Ele manda você ir, Ele fala, eu estou conseguindo antes a condição para que você sobreviva. É um negócio do outro mundo. É assim mesmo. Experimente para você ver.
Em nenhum momento você vê registrado que José e Maria disseram: o que eu vou viver lá? O Senhor está mandando eu sair daqui e fugir daqui. Por quê? Porque vão matar as criancinhas, que Herodes ficou muito bravo. Foi ou não foi? Agora imagine que coração do inferno. Quando ele percebeu que ele tinha sido enganado pelos magos, como enganados? Os magos simplesmente obedeceram a Deus, saíram para outro caminho, foram embora. Nunca mais se ouve falar deles, né? Eram sábios, foram embora. O que é sabedoria? Obedecer a Deus e não aos homens. E se mandaram. Quando ele percebeu que não iam voltar, o que ele fez? Vai até lá a cidade, que está dito aí, que tal de Belém, vai lá, manda matar todo mundo. Todas as criancinhas de 2 anos para baixo. Agora eu queria que vocês imaginassem a cena. Como é duro ver um bebezinho. Rebeca tem um pouquinho mais de 3 anos. E eu fico olhando para ela quando ela está dormindo, o rosto dela é de um bebê. Ela, quando está acordada, ela parece um pouquinho mais de idade, mas quando ela está dormindo, é um bebezinho, o rostinho de um bebê. Eu fico pensando, que fragilidade, é um bebezinho. Agora imagine uma criancinha de 2 anos para baixo, todas elas mortas. Por quê? Qual era a razão? Que coisa terrível! Vocês acham que Herodes estava fazendo isso por puro ciúme ou ele estava sendo envolvido pela ação de Satanás? Atrás de uma atitude de uma pessoa sempre tem um dos 2 poderes. Eu vou repetir o que eu estou dizendo. Atrás da atitude de um ser humano sempre tem a ação de um dos 2 poderes. Herodes estava totalmente movido e direcionado por Satanás. Não era só... Satanás só aproveitou da sua inveja. E então mandou matar todas as criancinhas na crueldade que ele tinha. Matou todas as criancinhas. Imagina o horror diante do céu. Imagina o horror dos anjos vendo seus pequeninos. Mas aquele povo que teve suas criancinhas mortas foi por quê mesmo? Por quê, gente? Desobediência. Deus teria livrado estas pessoas se elas fossem fiéis a Deus. Sim ou não? Sim. Mas infelizmente, a obediência dos pais, isso é que me dói. Trouxe o resultado sobre os filhos. Esse Herodes, infelizmente, não ouviu a voz de Deus depois de seu pecado. O que aconteceu com ele? Morreu terrivelmente. Terrivelmente. Uma morte horrível teve esse Herodes. Agora eu vou comentar um detalhe com você. Quando chegou um certo momento, eu imagino a quantidade de anjos rodeando a casa de José no Egito. Eu imagino os primeiros momentos da vida de Jesus. Criancinha, bebezinho, andando para lá e para cá, caminhando os primeiros passos. Deus andando naquela família. E então o anjo vem para José e diz: pode voltar agora, porque já morreu aquele que queria fazer mal à criança. E ele volta para onde? Para o mesmo local onde tinha morrido as criancinhas? Não mais. Ele volta para Nazaré. Por isso que a Bíblia diz: e ele será chamado Nazareno. Porque então Jesus não volta para a cidade do seu nascimento, volta agora para Nazaré, e então José mantém residência ali. Eu imagino José começando seu local para fazer móveis, né? Vocês sabem disso, que era isso que ele fazia. Vocês sabem que Jesus tinha teve um crescimento com esse tipo de trabalho. Ele ajudava o Pai no trabalho. Agora olha que coisa linda. Por 2 situações Jesus ajudava o Pai. Ajudava o Pai do céu e ajudava o Pai da terra. Sim ou não? Sim. Agora, te assusta o que eu vou contar para você agora. Abre bem o seu ouvido. Você sabe como Jesus era? Jesus era um homem um pouco mais alto que os homens de seu tempo. Ele sobressaía sua cabeça mais do que os homens de sua época. Diz que entre a multidão se sabia quem era Jesus pela altura. Ele tinha uma testa larga, os cabelos na cor da castanha clara desciam lisos até o ombro e continuavam encaracolados para baixo do ombro. A barba de Jesus, ele tinha barba, descia como na época se usavam os primogênitos, cortada no meio, no final da barba. Ele tinha os ombros largos e uma complexidade, um corpo muito bem estruturado. Imagine a quantidade de toras que esse homem deve ter trazido nos braços para fazer os móveis. Jesus passou a vida fazendo isso.
Ele não passou a vida em boa vida, ele passou fazendo móveis. Agora, imagine Jesus, que tipo de móveis você acha que Jesus fazia? Meio torto, estraçalhado, você acha? Como você acha que eram os móveis que saíam das mãos do Criador do Universo? Perfeitos, totalmente perfeitos. Pessoas vinham de muito longe comprar os móveis que Jesus fazia. Eu não sei se você sabe, mas Jesus nunca comeu um prato de comida sozinho. Nunca. Diz que pela madrugada os vizinhos ouviam Jesus cantando, porque ele saía antes do sol nascer para cantar hinos ao Criador. E diz que ouviam Jesus cantando. E os irmãos de Jesus achavam aquilo impressionante. E então Jesus tinha uma atitude, tudo que comia ele tinha que repartir com alguém. Se viu várias vezes Jesus em cuidado e em amparo às pessoas. Irmãos, como era isso? Como foi isso? De que maneira que a coisa aconteceu? No dia de amanhã nós vamos estudar quando ele era criança. Para você entender como um adulto se torna bom, você tem que compreender como é que se trata uma criancinha. Mas você pode estar sentado aí na cadeira, você pode estar em casa me dizendo, mas Maísa, eu hoje já sou adulto, o que eu vou fazer com a minha vida? Louvado seja o nome de Deus. Deus tem solução para todas as situações. Para quem foi criado errado, para quem foi abusado. Deus tem situações para quem teve uma marca no passado. Deus tem situações para todas as dores humanas. Mas você tem que ir buscar na grande mesa de presentes de Deus. Esse Jesus que não teve nenhum medo de se envolver na miséria humana. Você tem ideia como era onde ele mora? Nenhum ser humano tem cabeça para entender o que tem lá. E então, esse Jesus sai e vem no nosso meio. Vocês sabem que cheiro que nós temos? Já pararam para pensar isso? Que cheiro tem o mundo? Como é que é este planeta aqui? Só para você ter ideia, da diferença de descer do céu para a terra, um ser humano entre nós visitou o céu, a senhora White, e quando ela foi levada em visão, ela disse que viu árvores como nunca ela viu em lugar nenhum. Diz que as árvores possuem um caule bonito que parece pedra, marchetadas com diversos tons de marrons e verdes. Diz que as folhas são tão lindas e perfeitas, os frutos tão especiais, a grama, não vê uma folha em lugar nenhum, nunca. Ela disse que passou por campos em que a relva balançava de um lado para o outro na cor do ouro. Que relva é essa de cor de ouro? Ela disse que viu isso. E ela percebeu que o céu todo é alegria e paz. E na hora que foi dito a ela para que ela descesse, falar, você tem que voltar. Ela disse que pediu, me deixe ficar aqui, me deixe ficar aqui. Ele disse, se fores fiel, juntamente com os 144 mil, voltarás para cá. Nem para ela foi dada a certeza que viria. E então ela teve que voltar. Agora te assuste. A meu ponto é quando ela voltou. Se quando ela voltou o susto foi tão grande, com o céu, com a diferença entre o céu e a terra, as plantas. E nessa época o mundo era bem mais bonito que agora, sim ou não? Na época dela muito mais bonito. Diz que quando ela olhou, ela ficou tão mal que passou 2 semanas doentes. De enxergar o que ela viu aqui. E hoje a gente olha e fala, nossa, que bonito, que lindo, mas tem que cortar grama, tem que tirar mato, todo dia um monte de folha. Ai de nós, se não limparmos, se não tirar o pedacinho e acolar, o que não se planta nasce muito, o mato, não é? Agora imagine, este Jesus deixou toda a glória e veio, por quê? Porque o que ele vinha fazer era mais importante que qualquer glória. Ele vinha trazer, buscar, para a glória, aqueles que que nasceram para isso. Nós nascemos para isso, a razão de Deus foi essa. A vida de Jesus, o cuidado que o céu teve para Satanás não matar o Filho de Deus, antes da hora, para que ele provasse que é possível viver dentro dos planos do Senhor. Sabia que Jesus provou isso diante do universo? Que um ser humano miserável pode viver dentro, Adão poderia ter vivido dentro dos planos do Senhor. Sim ou não? Jesus veio provar isso. Que o Satanás acusava o pai e dizia, imagina, ser humano criado por ti não pode. Pode sim, pode. E eu vou provar. E Jesus não podia ter vindo como adulto e morrido. Jesus tinha que ter vindo como criancinha e provar que passava por todas as situações, todas, que um ser humano passa e vencer.
Bendito seja o nome do Senhor. Não falte amanhã. Amanhã é um dia especial. Nós vamos estudar por que uma criança tem que ser criada desta maneira que Jesus foi criado. Nós te agradecemos porque o Senhor deixou registradas tantas informações preciosas, Pai, do teu cuidado, amparo por nós nessa terra e também pelo teu Filho que tu enviaste, Senhor. Na verdade, tu não estava só protegendo o teu Filho, tu estava protegendo a humanidade toda. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor guia teus filhos. Obrigada, Senhor, porque hoje ainda temos a ação do Espírito Santo, que pode nos dizer aonde ir, como ir e o que fazer. Ajuda-nos a nos aproximarmos de Ti. Ajuda-nos a amar ao Senhor. Ajuda-nos a entender a Tua vontade. Que aceitemos o Espírito Santo nos indicando o que fazer. E que as pessoas, ao chegarem perto de nós, sintam a Tua presença. Em nome de Jesus. Amém.